Fala, pessoas bonitas do meu terceiro ano. Seguinte, dando continuidade ao nosso conteúdo de química, na aula de hoje a gente vai ver as reações dos hidrocarbonetos alifáticos, ok? As reações de hidrocarbonetos alifáticos, relembrando o conceito de alifáticos, né? Alifáticos quer dizer cadeia aberta. Permitem a obtenção de vários subprodutos da indústria química, além de ser importantíssima fonte de energia. Então, aqui a gente vai ver esses tipos de reação de adição entre os hidrocarbonetos alifáticos, tá? Os alcanos, eles são pouco polares e pouco reativos, portanto, eles não realizam reação de adição. Por que eles não realizam reação de adição? Porque ele é uma cadeia saturada, e reação de adição só ocorre em cadeias insaturadas, ou seja, insaturações a gente tem somente nos alcenos e nos alcinos, onde a gente tem ligações duplas e ligações triplas. E nessas insaturações são onde a molécula armazena mais energia. Então, eles conseguem receber mais um composto, tá? Então, o alcano, ele não faz esse tipo. O alcano, ele faz reação de substituição, que a gente também vai ver nesse capítulo um pouquinho mais para frente. Então, começando com a reação de adição. Então, o que acontece com a reação de adição? Aqui eu tenho uma cadeia qualquer com hidrocarbonetos, aqui eu tenho um alceno, né? Tem uma ligação dupla aqui. Então, eu estou adicionando qualquer composto aqui, um composto AB, certo? O que acontece quando a gente adiciona esse composto? Então, lembrando que o carbono, ele é tetravalente. O que é o carbono tetravalente? Quer dizer que o meu carbono é capaz de fazer 4 ligações. Então, o que acontece? Essa ligação dupla, ela é quebrada, então vai ser adicionado o composto A em um dos carbonos e o composto B no outro carbono, tá? Então, assim, você pode ver que o carbono está totalizando um número de 4 ligações, mesmo com a quebra da ligação dupla, ok? Aqui a gente tem uma hidrogenação catalítica. É uma reação de adição que ocorre somente também em alcenos e alcinos e ocorre com o auxílio de um catalisador. Para quem não lembra o que é um catalisador é um elemento que ajuda com que a minha equação química, com que o meu processo químico ocorra mais rapidamente, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente usa um catalisador, no caso aqui o paládio. Então, ele só está aqui para demonstrar que ele está ajudando a minha reação a ocorrer mais rapidamente. Pode ver que o paládio não tem nada a ver com a minha molécula final. Ele não vem na minha molécula, ele é apenas um catalisador e fica aqui em cima da seta, evidenciando que ele está auxiliando na reação química. Então, o que acontece aqui na hidrogenação catalítica? Mesma coisa, eu tenho o but2eno, tenho aqui a minha ligação dupla. Aí, eu vou ligar a um H2. Tenho um grupo com 2 hidrogênios aqui. Então, o que vai ser o meu produto final nessa hidrogenação? Vai quebrar a minha ligação dupla. Os meus CH3, eles vão descer aqui, né, formando uma cadeia linear. E eu vou ter um hidrogênio ligado a cada carbono, para que daí o carbono, recebendo esse hidrogênio, consiga ter as suas 4 ligações. Então, um but2eno com uma hidrogenação, ele acaba se formando um butano, ok? Halogenação é onde ocorre a adição de halogênio no carbono insaturado, ou seja, na ligação dupla. Para quem não lembra o que é um halogênio, os halogênios são os elementos que estão no grupo 17 da tabela, ali do lado dos gases nobres. Então, os mais comuns desse tipo de reação vão ser o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está usando o bromo. Aí, o que acontece na halogenação? Basicamente, é o mesmo esquema, tá? Vai quebrar minha ligação dupla,
os meus carbonos vão vir aqui formando uma cadeia linear e eu vou ter um halogênio ligado a cada carbono, sempre evidenciando que o carbono fique com suas 4 ligações. Hidrohalogenação. Ocorre a adição de haletos de hidrogênio na insaturação. O que é um haleto de hidrogênio? Um haleto de hidrogênio são meios ácidos que liberam H+, para quem não lembra. Então, meu haleto de hidrogênio vai ser um HBr, um HCl, um HI. Então, vai ser sempre o quê? Um halogênio ligado a um hidrogênio formando um ácido. Tá? Esse é o conceito de haleto. E haleto de hidrogênio. Então, no exemplo aqui, a gente tem o HBr. O que acontece com uma hidrohalogenação? Mesma coisa. Tem a quebra da ligação dupla, o meu átomo de H vai ligar num carbono, o meu átomo de bromo vai ser ligado no outro carbono separadamente, desde que os carbonos formem 4 ligações. Por último, a gente tem a hidratação. Como o próprio nome já diz, aqui a gente tem basicamente uma molécula de água, tá? Então, a gente tem um H e um grupo OH. Então, na reação por hidratação, um átomo de hidrogênio se liga a uma das insaturações e o grupo OH se liga a outro carbono insaturado. Então, a mesma coisa, quebra da ligação dupla, um grupo H vai ligar no meu carbono e o grupo OH vai ligar no meu outro carbono. O que muda nessas reações de adição? Basicamente, vocês podem concluir que todas têm a quebra da ligação, elas voltam a ser alcenos, e a única diferença é quem vai estar se ligando à cadeia carbônica, entendeu? Se vai ser um halogênio, se vai ser uma água, se vai ser um haleto, enfim. Mas sempre tem a quebra da ligação e a minha molécula volta a ser um alceno. Por último, a gente chegou na reação de substituição. Aí que a gente volta para os alcanos. Então, por serem poucos reativos, como a gente já falou anteriormente, os alcenos eles não sofrem reação de adição, eles sofrem reação de substituição. Como eles reagem? Um dos átomos da cadeia será substituído por um halogênio e a reação vai ser sempre catalisada por uma luz, uma frequência ou um aquecimento. Por que a gente precisa de um catalisador na reação de substituição? Porque os elementos são fracos, então a gente precisa de um catalisador para que essa reação ocorra mais rapidamente. Então, aqui, notem que a gente tem um catalisador de frequência, tá? Que é esse HV. Então, vamos seguir o exemplo aqui. A gente tem um metano e a gente quer adicionar essas duas moléculas de cloro aqui. O que acontece? Como o próprio nome já diz, é substituição. Então, a gente vai substituir um elemento e formar um outro elemento separadamente. Então, eu tenho aqui 2 cloros. O que acontece aqui com o meu catalisador? É uma substituição. Então, eu não consigo adicionar os 2 cloros aqui. Eu só vou conseguir adicionar um. O outro vai se unir com o hidrogênio que eu tirei daqui, formando, no caso aqui, ó, um cloreto de hidrogênio. Entendeu? Então, por isso que a gente fala uma reação de substituição. A gente não consegue colocar os dois. Por que a gente não consegue colocar os dois? Porque a gente não tem ligação dupla aqui. Então, não vai ter onde pôr. Então, a gente adiciona um e a gente adiciona outro com a outro elemento que foi tirado daqui. A mesma coisa aqui embaixo no clorometano. A gente já tem um cloro aqui e a gente vai tentar adicionar 2 cloros. O que acontece? A mesma coisa. A gente vai conseguir adicionar um cloro, o cloro vai vir no outro elemento separado, junto com o hidrogênio que foi tirado daqui. Então, a gente só faz uma substituição e, como consequência, a gente acaba criando aqui um outro elemento, tá? Porque os alcanos são muito fracos e eles não conseguem receber
2 cloros de uma vez, ok? Então, basicamente, essas são as principais reações de adição. Esse capítulo termina aqui e vou passar os exercícios para vocês via apostila e via portal, ok? Então, eu fico por aqui e até mais para vocês.